Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista, professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal da MG Treinamentos. Quem está entrando na live, só me dá um feedback aí, se som e imagem tá ok, se tá aparecendo o som aí. Quer dizer, se a imagem tá ok e o som também. Pra gente poder continuar. Ah, tá ok. Patrícia tá falando que tá ok, beleza. Quem não nos segue aqui, a MG Treinamentos, pelo Instagram, depois da live, passe a nos seguir, porque aí você vai estar por dentro das próximas lives, notícias da área tributária e fiscal e também as próximas datas do nosso Café com Dicas Tributárias, que eu realizo aqui no auditório da MG Treinamentos, trazendo novidades aí para o pessoal que trabalham na área fiscal das empresas. Hoje o tema é bastante interessante. Nós vamos falar do MEI, que na realidade vamos falar especificamente dos impactos da inscrição estadual do MEI na Cefaz Rio. Quais são os impactos que vão ter para o MEI, que é o microempreendedor individual? Então, tudo começa com a resolução Cefaz 533 de 2023. Vou colocar aqui os slides em ordem. Não é essa não, só um instantinho. Deixa eu verificar aqui a ordem dos slides. Está ao contrário. Agora sim. Pois bem, esta resolução Cefaz 533 de 2023, no artigo 1º, estabelece o seguinte: fica obrigado a inscrição estadual no CAD ICMS. O que vem a ser CAD ICMS? É Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. O microempreendedor individual, MEI, como tal qualificado nos termos do artigo 100 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Cadastrado no CNPJ com Código de Atividade CNAE, relacionado no anexo 11 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, com a indicação S na coluna ICMS. Daqui a pouco eu coloco essa tabela, esse anexo 11 aí. Mas antes é importante dizer qual é a qualidade aí, a natureza do microempreendedor individual através da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Considera-se MEI o empresário individual a que se refere o artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor optante pelo Simples Nacional, que tenha oferido receita bruta anual acumulada nos anos calendários anteriores e em curso de até R$ 81 mil e que exerça de forma independente e exclusiva apenas as ocupações constantes no anexo 11 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Sendo que mais à frente eu vou mostrar em slide específico que o MEI, transportador autônomo, a receita bruta no ano é de R$ 251.600, que a gente vai verificar no passo a passo. E para quem tem que atender a receita bruta no ano de R$ 81 mil, quando for início de atividade, existe uma receita proporcional
Esse limite é de R$ 6.750 multiplicado pelo número de meses compreendidos entre o mês de início da atividade e o final do respectivo ano calendário. E aí, por que eu estou frisando, falando aqui de receita bruta anual do MEI? A gente vai estar verificando mais adiante que no momento que o MEI entra oficialmente aí para o cadastro de contribuinte do ICMS, o MEI que pratica fato gerador do ICMS, na realidade, o MEI que pratica fato gerador do ICMS já era contribuinte do ICMS, só que no estado do Rio de Janeiro estava dispensado da obrigação acessória de inscrição, o quê? Estadual. No momento que passa a ser obrigado a ter inscrição estadual, ele vai ser vai ter um maior monitoramento e cruzamento de informações da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro com as operações que esse MEI vai realizar na condição de contribuinte do ICMS. E aí é importante ele saber o limite de receita bruta no ano, para não ser desenquadrado no MEI e receber uma intimação aí da Receita do Estado, que a gente vai estar verificando aí no passo a passo os cuidados que o MEI tem que ter. E aí, continuando, eu vou falar do CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade. Vou colocar aqui outro slide. E esse slide é muito importante. Primeira coisa é que o próprio artigo 100, parágrafo 5º, lá da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, diz que o MEI é modalidade de microempresa. Outra informação importante é que com a entrada em vigor da resolução 533 de 2023, que alterou a resolução Cefaz 720 de 2014, foi estabelecida a obrigatoriedade de inscrição estadual para o microempreendedor individual, no caso o MEI, optante pelo CIMEI, que exerça atividades sujeitas ao ICMS, ou seja, que esteja cadastrado no CNPJ com código de atividade CNAE, aí vem o mais importante, seja CNAE principal ou secundário. Se o CNAE principal ou secundário te constar lá no anexo 11 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, com a indicação de S na coluna de ICMS, então ele é obrigado a formalizar sua inscrição estadual. Daqui a pouquinho eu vou falar da formalização da inscrição e o prazo para poder fazer essa inscrição. Então, o que eu vou chamar a atenção aqui para vocês? Aí é uma tabela, um pedacinho da tabela A do anexo 11 aí da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018. Aí tem lá, por exemplo, comerciante de produtos para piscina, que é comércio varejo de produtos saneantes, domissanitários. Aí na coluna lá do ICMS tá S, que na realidade, nesse caso, ele é contribuinte do ICMS. Então, cuidado. Primeira coisa que o MEI tem que prestar atenção. Muitas das vezes, quando ele vai se formalizar como MEI, ele coloca lá diversos CNAE e, na realidade, ele só está praticando mesmo a atividade fato gerador do ISS, por exemplo. Então, vejam que eu chamei a atenção aqui que a resolução 533 de 2023, que está obrigando o MEI a formalizar sua inscrição estadual no cadastro contribuinte do ICMS,
Lá não especifica se é KNAI principal ou acessória. Apenas diz que se a atividade constar lá no anexo 11 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, com a indicação de S na coluna ICMS, ele vai estar obrigado a formalizar a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, que são as atividades comerciais, industriais, prestações de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. Essa resolução, os efeitos dela é a partir de 1º de 2023. O MEI, a partir dessa data, tinha um prazo de 60 dias, mas a gente vai verificar que esse prazo foi prorrogado para 120 dias a partir de 1º de agosto de 2023. Saiu uma alteração da resolução 533 agora no mês de agosto. Então, muitas das vezes, o MEI, na realidade, não realiza na prática a atividade como contribuinte do ICMS, porque na hora que ele foi se formalizar como MEI, ele colocou lá vários KNAIs, e nesse caso oriento fazer alteração do seu cadastro. Por quê? Porque na realidade o Estado vai verificar lá pelo KNAI do MEI que, se constar com a indicação S na coluna de ICMS, ele não formalizar a inscrição, ele é passível de ser autuado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Então, tem muitos casos aí que o MEI, a atividade dele, na realidade, que ele está praticando, não é fato gerador do ICMS, ele está praticando atividade fato gerador do ISS, mas consta também KNAI de atividade comercial, por exemplo, mas que ele não está praticando. Sugiro fazer alteração aí do seu cadastro, para não ser passível aí de autuação por parte da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. É bom também frisar que existe um MEI transportador de cargas, e o artigo 100, parágrafo 1º-A da Resolução 140 de 2018 prevê que aplique-se os seguintes limites para o transportador autônomo de carga inscrito como MEI, que tenha como ocupação profissional exclusiva o transporte rodoviário de cargas, nos termos da tabela B, vou colocar a tabela B a seguir. O limite de receita bruta será de R$ 251.600, e no caso de início da atividade vai ter um limite proporcional aí de R$ 20.966,67 multiplicado pelo número de meses compreendidos entre o mês de início da atividade e o final do respectivo ano calendário, considerada a fração de mês como mês completo. Então, no próximo slide aqui, o transportador aí autônomo de cargas, na tabela B, se ele realiza, por exemplo, se ele tem KNAI de transporte de rodoviário de cargas intermunicipal e interestadual e tiver S ali na coluna de ICMS, ele também vai estar obrigado a fazer a inscrição no cadastro, no CAD ICMS, que é o cadastro contribuinte do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. O comprovante de inscrição estadual, a gente vai estar falando aqui da formalização da inscrição. Deixa eu só verificar aqui. De acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da Resolução 533, a inscrição estadual do MEI vai ser obtida
mediante preenchimento do requerimento eletrônico de legalização do estabelecimento disponível no portal da Juscerja na internet. E qual é a novidade esse mês? Foi publicado a resolução Cefaz 566 de 2023, alterando o artigo 1º, parágrafo 2º da resolução Cefaz 533 de 2023, estabelecendo a obrigatoriedade de inscrição estadual se inicia em 120 dias, contados a partir da data da produção dos efeitos da resolução Cefaz 533 de 2023. Os efeitos da resolução Cefaz 533 de 2023 começou a contar 1º de agosto, então 120 dias, tem até o dia 30 de novembro para o MEI se formalizar aí, cumprir a obrigação acessória de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro. E se não fizer essa inscrição, o MEI que não fizer o registro no prazo que eu acabei de informar, ele é passível de autuação pela Secretaria de Fazenda do Rio e vai ser inscrito com status de irregular, o que vai impedir ele de comprar mercadoria, por exemplo, emitir nota de venda, seja nota avulsa lá pelo portal da Cefaz Rio ou NFE modelo 55, daqui a pouquinho eu vou falar aí dos documentos fiscais eletrônicos que ele é facultado a ele emitir. Então, ele tem que observar o prazo aí para poder, até 30 de novembro, para poder fazer essa inscrição estadual. E aqui eu vou mostrar o cartão aí. Se você já pode ser consultado dentro do Sintegra, através do CNPJ do MEI, a inscrição dele ativa. Então aqui, por exemplo, ó, o comprovante aí de inscrição desse MEI. Vai sair lá como regime de apuração simples nacional optante pelo CIMEI e a data da concessão da inscrição, situação cadastral habilitada, e vai sair os quinais da atividade lá dele. E lá tem tipo de inscrição, contribuinte pessoa jurídica. Contribuinte pessoa jurídica do Rio de Janeiro, obrigatória. E aí, o MEI ele vai ter que prestar muita atenção no cumprimento de obrigações acessórias e principalmente obrigação principal, que é o recolhimento do ICMS, que é um valor fixo lá de R$1. Mas existe outras obrigações do ICMS que já existia, mas que agora a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro vai ter um maior monitoramento, que a partir do momento que ele passa a constar no cadastro de contribuinte, o Fisco do Rio tem como cruzar informações com relação aos documentos recebidos pelo MEI, que são as notas de compras ou contratação de serviço de transporte, e notas emitidas aí pelo MEI também. Cruzamento também com as informações fornecidas mensalmente pela administradora de cartão de crédito, débito e outros meios eletrônicos de pagamentos, Pix e outros. Então, o MEI tem que ter cuidado com o seguinte, ó. Com o desenquadramento como MEI. E o desenquadramento do MEI será realizado de ofício ou mediante comunicação pelo próprio MEI, e em se tratando de exclusão por comunicação, é importante se atentar que tal comunicação será feita à Secretaria da Receita Federal. E quando que ocorrerá os casos de desenquadramento do MEI?
obrigatoriamente fora do ano de início de atividade, quando o MEI exceder no ano calendário o limite de receita bruta de 81 mil ou de 251.600, se for transportador autônomo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o limite em mais de 20%, e retroativamente a 1º de janeiro do ano calendário na ocorrência de excesso, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%. E quando o MEI tiver no ano de início de atividade, a comunicação obrigatória pelo MEI, ele deve fazer se exceder o limite de receita bruta proporcional de R$ 6.750 por mês ou R$ 20.966,67 por mês, se for transportador autônomo, devendo a comunicação ser efetuada até o último dia útil do mês subsequente àquele em que ocorrido o excesso, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro do ano calendário subsequente ao da ocorrência do excesso, na hipótese de não ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%, e retroativamente ao início da atividade, na hipótese de ter ultrapassado o referido limite em mais de 20%. Por que eu estou frisando esses enquadramentos aí do MEI? Porque mais adiante eu vou estar tratando do cumprimento de obrigações acessórias e principal pelo MEI quando ele é contribuinte do ICMS. Obrigações principal que ele já teria que estar fazendo mesmo antes de estar dispensado da inscrição estadual. E aí, a Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ela coloca a seguinte orientação, existe lá no portal da Cefaz, se você for em acesso rápido, a cartilha do MEI. O MEI quando está localizado aqui no Estado do Rio de Janeiro. E lá orienta que o MEI deve anexar o relatório de receitas brutas mensais, os documentos fiscais emitidos e os recebidos. Então, quando o MEI trabalha com, por exemplo, com revenda de mercadoria, é importante que ele guarde os XMLs dos documentos recebidos para uma futura o quê? Fiscalização. E também guarde os documentos emitidos. Por quê? Porque a Secretaria de Fazenda do Rio vai estar monitorando esse limite de receita bruta anual e, se ele tiver início de atividade, o limite proporcional. E se ele tiver ultrapassado ali, vai ser intimado, se ele não comunicar, vai ser intimado ali de ofício o desenquadramento como MEI e ele vai passar a seguir as regras de uma empresa normal lá no Simples Nacional. E não esse recolhimento fixo que ele realiza, que no caso do ICMS é R$1. Hoje, o MEI paga esses tributos, que é a contribuição previdenciária, mas o que interessa aqui é o ICMS. Ele paga um valor fixo de ICMS de R$1. Mas tem que ter o seguinte cuidado, que são os próximos slides. E o que eu vou falar está lá na cartilha do MEI, dentro do portal da Cefaz do Rio de Janeiro.
Se a gente observar o artigo 103 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, lá diz o seguinte: durante a vigência da opção pelo CIMEI, não se aplicam ao MEI, artigo 103, inciso 5, a atribuição da qualidade de substituto tributário. Então, no âmbito aí do ICMS, o MEI, ele não pode ser considerado, se ele trabalhar com mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária do ICMS, ele não pode ter a natureza, a qualidade de contribuinte substituto. Porém, o próximo slide, o MEI tem que estar atento. E o MEI, ele é uma empresa normal, daí ele precisa de um auxílio de um profissional habilitado, que no caso aí é um contador, para poder auxiliar, principalmente no cálculo do ICMS retido, que eu vou falar agora. Em que situação que o MEI vai pagar aí o ICMS retido? Isso daí, esse slide, está lá na cartilha do MEI, na Cefaz do Rio de Janeiro. Isso já se aplicava ao MEI antes mesmo dele estar obrigado à inscrição no Cadastro Contribuinte do Rio, porque antes dessa resolução Cefaz 533 de 2023, que obriga o MEI a cumprir essa obrigação acessória de inscrição estadual no Cadastro Contribuinte do ICMS, na realidade é uma obrigação acessória e antes era dispensado. Mas não é porque antes era dispensado do cumprimento dessa obrigação acessória de estar inscrito no cadastro contribuinte que ele não era contribuinte do ICMS. Ele era contribuinte do ICMS, continua sendo contribuinte do ICMS. Então, as orientações que eu vou passar aqui, a Secretaria de Fazenda já trazia na cartilha do MEI, que consta lá no seu portal. Então, lá tem a seguinte pergunta: o MEI pode ser contribuinte substituto? Já vimos, acabei de mostrar no slide anterior, que de acordo com o artigo 103 lá da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140, de 2018, o MEI ele não pode ter a qualidade de contribuinte substituto. Mas olha, preste atenção o que a Secretaria de Fazenda responde. Entretanto, isto não impede que o MEI seja responsável solidário pelo recolhimento do imposto devido por substituição tributária. Desse modo, caso receba mercadoria sujeita à substituição sem a devida retenção, o MEI deverá recolher o imposto relativo à substituição tributária. Em que casos o MEI vai ser responsável solidário quando da compra de mercadoria sujeita à substituição tributária? Se a mercadoria vem de outro estado e há convênio ou protocolo entre o estado de origem onde está localizado o fornecedor e a Secretaria de Fazenda do Rio, atribuindo ao remetente a obrigação de contribuinte substituto, tendo que calcular e reter e recolher o ICMS das operações subsequentes para o estado do Rio de Janeiro, e esse remetente no estado de origem não recolhe, no caso, o MEI vai ter que recolher na condição de responsável solidário, tendo que observar as regras da resolução Cefaz 537 de 2012. A mesma coisa se o MEI comprar de substituto de dentro do estado e esse fornecedor emite a nota normal com CEFOP, por exemplo, 5101, sem declarar ali o imposto retido. Se o MEI não recolher na condição de responsável solidário, seja comprando de dentro do estado ou de fora, ele vai ser autuado. E como é que o fisco faz isso? Agora é muito mais fácil, que o MEI está sendo controlado no cadastro contribuinte do estado do Rio de Janeiro. Como advogado tributarista, eu faço muita impugnação de auto de infração. E um dos autos corriqueiros é justamente quando a mercadoria está sujeita à substituição tributária do ICMS. Então, a forma da Secretaria de Fazenda fiscalizar é que, como os documentos fiscais de compras são eletrônicos, o fisco aqui do Rio, na realidade, tem ali a relação de todas as notas eletrônicas que o contribuinte aqui do Rio comprou, seja de dentro ou de fora do estado,
em que, através da NCM da mercadoria, denominação da mercadoria, o fisco sabe que está sujeito à substituição tributária e esse imposto não foi o quê? Recolhido. Como é que vem no auto de infração? Vem a autuação, fundamenta lá no artigo 25 da Lei 2657/96, que é a lei do ICMS do Estado do Rio de Janeiro, e o artigo específico que fala da responsabilidade solidária, e traz uma planilha em anexo ao auto de infração com todos os XMLs dos fornecedores de fora do estado, por exemplo, que é fornecedor que está em estado que o estado de origem assinou convênio ou protocolo tornando esse fornecedor contribuinte substituto, mas ele não reteve, e aí o comprador aqui, contribuinte do ICMS, teria que estar recolhendo na entrada em território fluminense essa mercadoria. Então, veja a orientação que a Secretaria de Fazenda coloca lá na cartilha do MEI. Caso o MEI adquira essas mercadorias de algum contribuinte, seja contribuinte localizado do Rio, ou de estado signatário de convênio ou protocolo, sem a devida retenção do imposto devido por substituição tributária, ele deverá fazer a retenção do imposto na forma prevista na Resolução Cefaz 537 de 2012. Aí explica aqui qual vai ser a base de cálculo do imposto devido, será prevista no artigo 5º do livro 2 do regulamento do ICMS, e traz que a lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária consta no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS e diz como é que o MEI tem que recolher esse imposto retido, que será através do portal de pagamento, na página da Cefaz, utilizando o CNPJ do MEI. E na realidade, no meu slide, tá lá, como campo de inscrição deve permanecer em branco antes, né? Porque agora ele passa a ser obrigado a ter inscrição. Então, a cartilha lá já dava orientação, mesmo no caso do MEI não ter inscrição estadual, que se ele comprasse de dentro ou de fora do estado mercadoria sujeita à substituição e a condição de contribuinte substituta do fornecedor, o MEI já teria que, na realidade, gerar o DARJ no CNPJ dele, mas antes ele não preenchia a inscrição estadual e agora passa o quê? A preencher a inscrição estadual. E aí ele vai recolher fora lá do CIMEI, né? Porque quando se trata de mercadoria sujeita à substituição tributária, o recolhimento é fora lá do Simples Nacional. Então, cuidado que o MEI vai ser muito monitorado, principalmente nessas operações. A partir do momento que o MEI passa a constar no banco de dados do Estado, o monitoramento e cruzamento de informações vai ser mais eficaz por parte da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. E quanto ao diferencial de alíquotas, quando o MEI compra material de uso e consumo ou ativo de outro estado, ele é obrigado a pagar? Sim. Ele, como sempre foi, se ele praticou fato gerador do ICMS, se ele tem KNAI lá, seja de atividade comercial, industrial ou prestação de serviço de transporte intermunicipal e interestadual, ele sempre foi obrigado a pagar o diferencial de alíquotas. Na realidade, através do portal de pagamentos na página da Cefaz do Rio. Só que com a inscrição estadual ele vai ser maior, de forma mais eficaz o cruzamento aí de informações. Eu acho que ele não tem escrita fiscal, mas na realidade tem como FIS cruzar informações pelos tipos de mercadorias que ele compra, que ele vende, o que está ali destoando das mercadorias que ele vai revender. E aí, numa futura fiscalização, o FIS pode chegar à conclusão que ele comprou ali para uso e consumo essa mercadoria mesmo, porque não vai ter nota fiscal ali de venda dessa mercadoria. Então, eu tenho aqui um slide, na realidade, consta lá no Perguntas e Respostas da cartilha do MEI no portal da Cefaz do Rio.
Então, a pergunta é, o MEI deve pagar o diferencial de alíquotas? Sempre foi obrigado. Só que agora ele tem que prestar mais atenção, que passa a estar dentro do CAD-ICMS. O MEI que exerce atividade sujeita ao ICMS, diz a Secretaria de Fazenda, é contribuinte do imposto para todos os efeitos legais. Assim, caso adquira de outro estado mercadoria destinada a seu uso e consumo ou a integrar seu ativo, deve efetuar o pagamento do diferencial de alíquotas que é devido pelo MEI na qualidade de destinatário de tais mercadorias. E orienta que o recolhimento vai ser fora do CIMEI, né? Vai ser no portal de pagamento, na página da Cefaz, utilizando o CNPJ do MEI e agora a inscrição estadual. O MEI vai ser obrigado a se formalizar. O MEI vai ser obrigado a recolher o DIFAL para o estado de destino na venda para não contribuinte? Na realidade, não, porque existe a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 5464, que essas regras não se aplicam às empresas do Simples Nacional, inclusive ao MEI. Mas existe um projeto de lei aí de alterar a Lei Complementar 123 de 2006, que criou o regime do Simples, de incluir mais esse fato gerador. Mas, por enquanto, não. O MEI não está obrigado a recolher o DIFAL nas vendas para não contribuinte que está localizado em outra unidade da federação. Emissão de notas fiscais. Quais as notas que o MEI tem que emitir? Ele é obrigado a emitir notas eletrônicas com a nova resolução Cefaz 533 de 2023. Vamos ver aqui, ó. As alterações da resolução 533 foram introduzidas no artigo, na parte 3 da resolução Cefaz 720 de 2014. E lá diz o seguinte: a emissão de documento fiscal pelo MEI é dispensada nas operações com venda de mercadorias ou prestações de serviços para consumidor final, pessoa física, nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando o destinatário emitir nota fiscal de entrada, e nas prestações de serviço e transporte. Quando que o MEI é obrigado a emitir documento fiscal? Nas operações com mercadorias para destinatário inscrito no CNPJ, quando esse destinatário não emitir nota de entrada. E aí vem a novidade, ó, com relação aos documentos eletrônicos, que é o próximo slide. Aqui. Esse artigo 35, parágrafo 1º, da parte 3 da resolução 720 de 2014, ele foi alterado. E aí estabelece o seguinte: o MEI poderá emitir para cobertar a saída de mercadoria NFE, que seria modelo 55, ou nota fiscal avulsa. Então, o MEI ele não está obrigado a emitir a 55, ele emite se quiser a modelo 55. Lembrando que a NFE modelo 55 você emite, na realidade, quando o destinatário é contribuinte do ICMS ou nas operações interestaduais. E o MEI poderá emitir para cobertar a prestação de serviço de transporte de cargas o CTE, que é no transporte de cargas intermunicipal interestadual, ou se for transporte de passageiros, o CTE-OS. Ele poderá. Com relação à NFE modelo 55, existe o software gratuito lá disponibilizado pelo Sebrae, mas o MEI tem que ter certificado digital, porque não tem como gerar a nota através de senha. Então, eu vou chamar a atenção aqui com relação à nota modelo 55, com o seguinte: dentro do XML, da nota modelo 55, lá no campo dados do emitente da nota, que
que seriam os dados do MEI aí que vai emitir, existe um campo que se chama o quê? CRT. Hoje, quer dizer, nós tínhamos 3 CRTs. O CRT1, quando é empresa optante pelo Simples, que está dentro do sublimite do ICMS de até 3.600.000 de receita bruta no ano. O CRT2, que são as empresas do Simples, excesso de sublimite, que ultrapassaram o sublimite do ICMS 3.600.000 e recolhe o ICMS fora do Simples. O CRT3, que são as empresas do regime normal, as empresas do lucro real ou presumido. E para os estados que já obrigam a inscrição estadual e o MEI emite a nota eletrônica, modelo 55, quando ele utilizar o software da modelo 55, ele tem que colocar o CRT4. O CRT4 trata-se de Simples Nacional, microempreendedor individual, MEI. E a nota explicativa diz o seguinte, quanto ao CRT4. O código 4 será preenchido para contribuinte optante pelo Simples Nacional enquadrado no sistema de recolhimento em valores fixos mensais dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional CIMEI. Outra coisa importante, que o MEI vai ter que aprender a emitir essa nota, são vários campos. Então tem que estar por dentro da legislação da nota fiscal eletrônica modelo 55, cujo manual está lá no portal da NFE. E essa nota ela é um pouquinho complexa. E por ser considerado uma espécie de microempresa para o regime do Simples, vai usar o CSOSN. Então ele tem que saber quais os CSOSNs, que são quais situações e operações do Simples Nacional, específico ali para as operações ali de mercadorias que ele vai realizar. E não é porque ele tenha inscrição estadual formalizada no estado do Rio de Janeiro que ele vai poder transferir crédito do ICMS para um contribuinte do regime normal. Não. E aí é o próximo slide que eu trago aqui, que diz o seguinte, ó. O adquirente tem direito a crédito de ICMS se estiver comprando de MEI? Mesmo ele tendo inscrição estadual? Não. Porque o próprio artigo 62, inciso 3 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140/2018, o adquirente de mercadoria não pode se creditar de ICMS quando o remetente estiver na situação em que recolhe o ICMS por valores fixos mensais. Então, a empresa, no caso aí o MEI, como recolhe o ICMS fixo, que é R$1 ali por mês, ele também não pode transferir crédito do ICMS seja para uma empresa do regime normal, que na realidade é pura débito e crédito. Outra informação importante, como é que a Secretaria de Fazenda vai enviar comunicações e intimações de auto de infrações se o MEI, por exemplo, for desenquadrado porque ultrapassou o limite anual ou o limite proporcional quando é início de atividade, o fisco verificar que na realidade, conforme eu expliquei, ele não recolheu o ICMS-ST na condição de responsável solidário, ou mais do que nunca ele precisa de um profissional para auxiliá-lo, porque ele precisa saber que não pode, se ele tem um limite ali de receita de 81 mil, ele não pode ter uma quantidade de compras maior do que esse valor, que aí o fisco vai entender que na realidade aí ele extrapolou o limite de receita bruta no ano, seja de 81 mil, ou se for transportador de 251.600, ou o limite proporcional se for início de atividade. Então, vai ter um maior cruzamento de informações por parte da Secretaria de Fazenda do Rio, seja porque o MEI já vai estar dentro do seu cadastro de contribuintes, como qualquer outro
contribuinte, vai utilizar as regras normais ali de fiscalização que hoje faz, na realidade vai ser mais simples para a Secretaria de Fazenda, porque o fornecedor, seja de dentro ou de fora, vai ser obrigado a botar a inscrição estadual ali do MEI na nota de venda, e o fisco vai estar ali monitorando através dos documentos eletrônicos recebidos ou emitidos, todas as transações que aquele MEI está fazendo ali mensalmente. E aí vai poder desenquadrar se ele ultrapassar o limite, e o limite proporcional, se for início de atividade, por exemplo, se ele não recolheu o ICMS ST na condição de responsável solidário. Acho que essa questão vai pegar muito. O MEI tem que estar atento, ele tem que estar por dentro da lista de mercadorias sujeitas à substituição tributária aqui dentro do Estado, que consta no anexo 1 do livro 2 do regulamento do ICMS, porque ele vai ter um maior monitoramento aí de suas operações por parte do fisco da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. E aí, o fisco do Rio pode fazer comunicação ou intimação de autos de infrações através de que meio? A parte 3 da Resolução 720, artigo 33, parágrafo 2º, foi alterado, e lá estabelece o seguinte: a comunicação e intimação do MEI quanto aos atos praticados pelos servidores da Cefaz, far-se-á por meio eletrônico, pelo seu envio ao domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, que é o DTE-SN, nos termos da legislação federal. Mas olha o inciso 2, que é o mais importante. Por um dos meios previstos nos incisos 1 e 2 do artigo 214 do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro. Esses incisos 1 e 2 do artigo 14 do Código Tributário do Estado do Rio de Janeiro estabelece que a comunicação e intimação pode ser feita também por via postal ou telegráfica, por meio eletrônico, e olha o final, ou por envio de comunicação para a Caixa Postal Virtual, CPV, do sujeito passivo, que seria o DEC. Só que para acessar o DEC, o MEI precisa o quê? De certificado digital, que o DEC não se acessa com login e senha. Então, o MEI vai ter que ver essas questões. Se ele for emitir a NFE na venda ali para contribuinte, no modelo 55, ele também vai precisar ter certificado digital, porque não tem como emitir nota usando login e senha aí. Então, apesar da legislação do Simples Nacional dizer lá que o MEI não precisa de certificado digital, para essas situações vai precisar. E também a comunicação pode ser por edital. Por fim, quais são as consequências se o MEI não fizer a sua inscrição no cadastro de contribuinte do Estado do Rio de Janeiro até 30 de novembro de 2023? Porque aí, no caso, a partir de 1º de dezembro, a Secretaria de Fazenda já pode iniciar ação fiscal, podendo autuar. O artigo 1º, parágrafo 3º da Resolução 533 de 2023, que trata da obrigação do MEI se inscrever no CAD e ICMS, estabelece o seguinte: relativamente ao uso da nota fiscal avulsa eletrônica, será observado que até a data da obrigatoriedade de inscrição estadual, ou seja, até 30 de novembro, o MEI cadastrado no sistema emissor de nota fiscal avulsa eletrônica antes da produção de efeitos dessa resolução poderá emitir o documento sem inscrição estadual. A partir da data de produção dos efeitos dessa resolução, somente poderá se cadastrar no sistema emissor da nota fiscal avulsa para emitir o documento o MEI devidamente inscrito no CAD e ICMS. Então, a partir de 1º de dezembro, se ele não tiver inscrição estadual, ele não vai poder emitir a nota avulsa eletrônica. E aí, o MEI que não fizer o registro lá no CAD e ICMS, que é o Cadastro Contribuinte do ICMS do Estado do Rio, no prazo previsto na Resolução Cefaz 533 de 2023, é passível de ser autuado pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro e ter a sua inscrição com status, e será inscrito pela Fazenda com status irregular. E o MEI vai ter que prestar muita atenção aí
tem que ficar atento aí para receber esses comunicados. Porque aqui eu achei que o legislador foi muito amplo, porque ele não diz que a comunicação ou intimação do MEI vai ser apenas por um canal ali de comunicação apenas. Ele diz far-se-á, ele põe lá várias opções, por meio lá do domicílio eletrônico nacional, que é o DTE, mas ele coloca também a opção de ser pelo DEC. E aí, como advogado tributarista, o que eu pego aqui no meu dia a dia? Muitas empresas que não olham o DEC, que é a caixa postal do contribuinte do ICMS, localizado aqui no estado do Rio de Janeiro. E para fazer a impugnação do auto de infração, o prazo é de 30 dias a partir da ciência do auto. Se não abre ali a caixa postal, a própria legislação do DEC diz que tem-se ali uma intimação, na realidade, é considerado intimado após o prazo de 10 dias a partir da data ali da intimação no DEC. E já vai se considerar intimado mesmo que não abra a caixa postal, se passar 10 dias ali sem abrir a caixa postal. Então, pessoal, isso foi o que é de mais importante de impactos para o MEI, localizado aqui no estado do Rio de Janeiro, com relação à formalização da sua inscrição no cadastro contribuinte. Para quem é assinante lá dos cursos online por assinatura, essa live já vai estar salva na nossa plataforma. Quem não vale a pena entrar no portal da MG Treinamentos, onde lá tem os cursos online por assinatura. Você paga um único valor de R$ 890, tem mais de 10 cursos lá. Tem quase 200 horas de videoaulas, vários materiais, apostilas que o aluno pode consultar, pode fazer pergunta ali da videoaula também. E se você clicar em Leia Mais, tem a relação de custos que a assinatura contempla. E as formas de pagamento, que pode ser boleto com 5% de desconto ou 10 vezes pelo cartão de R$ 89,00 sem juros. Vou finalizar aqui minha live e para quem não nos segue no Instagram, passe a seguir. E para quem não nos segue também no canal da MG Treinamentos no YouTube, se inscreva no canal também lá no YouTube para estar sempre atualizado com as nossas dicas tributárias. Vou finalizar aqui a live. Um bom dia para vocês.